desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir.
filho amado, vem como estás. Vem do Brasil, vem do Brasil, Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos reunidos para o culto da família, um culto online. Eu nem consigo precisar agora, né? Há quanto tempo nós estamos fazendo cultos dessa forma, né? Online, sem poder fazer presencial. Nós temos lutado de todas as formas para que a palavra de Deus ela chegue aos ouvidos, ao coração das pessoas. Vamos levantando estratégias, mas sempre orando para que toda essa situação ela tão logo se resolva, para que nós possamos estar novamente em comunhão na casa de Deus, né, no templo, tá? Então esteja sempre em oração por isso. De repente aí na sua cidade as atividades estão liberadas. Ore para que as cidades que não têm esse privilégio, que agora é um privilégio poder fazer culto presencial, que o Senhor ele intervenha o quanto antes em toda essa situação, não de forma irresponsável, né? Nós não queremos voltar às atividades de forma irresponsável, de forma alguma, mas nós queremos que tão logo tudo isso se resolva, que seja amenizar essa situação para que nós possamos estar na casa de Deus. Bem, hoje até antes da palavra eu gostaria de lançar alguns agradecimentos. Gostaria muito de agradecer ao pastor Nilson e também ao pastor Jonas. Eu estive em Leme esse final de semana, né? Voltei hoje e estive participando de atividades com ambos, né? Na sexta-feira lá com o pastor Jonas, no hashtag Estamos Juntos, foi uma bênção, pelo menos para mim foi uma grande bênção. E hoje de manhã na Catedral da Esperança com o pastor Nilson, estive ministrando a palavra e também me sinto muito honrado por isso, pela recepção que eu tenho com a minha família em Leme, principalmente pelos meus familiares, né? Sempre acolhendo. Então minha gratidão aí a todos. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do lidar com a desilusão. E o texto que eu vou ler, se você puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis 29, versículo 31. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 31. Gênesis 29, 31. De novo. Lidando com a desilusão. O texto diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, mais uma vez, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fez com que ela fosse fecunda, fértil, ao passo que Raquel era estéril. Eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa situação, né, no contexto bíblico, mas eu quero que você reflita na seguinte situação comigo. Quando terminou o ano de 2019, muitos de nós, se não todos, nós estávamos com planos legítimos para o ano de 2020. Assim como nós fazemos sempre de 2018 para 2019, foi de 2019 para 2020. Nós pensamos onde tínhamos que melhorar em nossa família, o caminho para conseguir de repente uma promoção no emprego, os livros que devíamos ler, aqueles que são dados à leitura, como eu, o assunto em que iríamos nos dedicar nas nossas pesquisas, enfim. Nós tecemos diversos planos. No entanto, nós fomos pegos de surpresa com uma pandemia de proporções que até hoje são incalculáveis, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas. Esse final de semana eu conversei com diversas pessoas que fazia tempo que não conversava, e a conclusão é a mesma. É incalculável, não tem como se precisar, né? A dimensão
vamos colocar assim, do estrago, não se sabe em quem confiar quando são expostos números de contágio, número de mortos, enfim, incalculável. Por tudo isso não é exagero dizer que nós somos tomados por uma desilusão, pois todos os nossos planos, eles foram, se não frustrados, eles foram modificados sem um aviso prévio. E lidar com esse sentimento não tem sido nada fácil. Não é para mim, eu sei que não é para você, até por isso pedi, conclamei a oração para que tão logo se solucione essas situações, a igreja ela possa retomar as suas atividades, a igreja é instituição, porque fomos tomados por esse sentimento. É inevitável diante de uma crise como essa. E a história bíblica, ela fala de uma situação similar, porque foi um triste casamento. Na Bíblia nós podemos então ler a história de uma pessoa que se casou literalmente com a própria desilusão. O nome dessa mulher, dessa pessoa, Lia, esposa de Jacó. E por que ela se casou com a própria desilusão? Quando foi morar com o seu sogro Labão, Jacó, o filho de Isaac, ele se encantou pela filha mais nova de Labão, Raquel, desejando o quanto antes ser o seu marido. Isso está em Gênesis 29 e 19, depois você corre lá e lê. Em troca disso, por conta desse amor, ele aceitou trabalhar por 7 anos, que não foram pesados para ele, pelo menos é assim que a Bíblia ela apresenta. Tamanho era o amor que ele sentia por aquela mulher, e isso já no versículo 20 você percebe. Todavia, depois da noite de núpcias, ele percebeu que havia sido, de uma certa forma, sido traído por seu sogro, porque este lhe deu a irmã mais velha, Lia, também solteira, mas a mais velha, isso exposto no versículo 25. Então, ao invés de ele receber a Raquel, quem ele amava, ele recebeu a sua irmã mais velha. E isso foi para ele um grande transtorno. O argumento do pai das moças é que não poderia ir contra o costume de casar a filha mais velha primeiro. E ele teve que, se não se contentar, ele teve que se conformar com isso, Jacó. Resultado: ao escolher por amor uma filha, ele levou a outra por lei. A história dessas duas irmãs, de repente uma outra pregação fala sobre isso, é como se fosse uma figura da lei e da graça. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então eu só quero que você entenda isso. Ele buscou uma por amor e recebeu a outra por lei, pelo costume. Isso resultou em uma relação pautada somente na obrigação. Daí a desilusão. É como se fosse um casamento arranjado. E a infelicidade era iminente à porta dessa família. Então a vida de Lia foi uma busca por chamar a atenção do seu marido, que era, por conseguinte, apaixonado por sua irmã. Uma vantagem que pensou ter por um tempo era o fato de não ser estéril como era sua irmã Raquel. E cada filho que ela gerava, sua esperança era conquistar o amor da sua vida. Aí, lendo, Gênesis 29, do 31 ao 35, o texto fala sobre isso. Apresenta que ela dizendo: o Senhor viu a minha aflição, o Senhor viu que eu era desprezado. Agora o meu marido ele se unirá mais a mim, ela declarava, por conta dos filhos que gerava. Essas foram as exclamações feitas por ela após os 3 primeiros filhos. Isso do versículo 32 ao 34, tem a narrativa desse assunto. Então essas frases comprovam a sua verdadeira expectativa em ter a alegria na atenção do esposo Jacó. Mas algo muda e bruscamente no verso 35 do mesmo capítulo.
porque a Bíblia diz que ela não recebia a atenção dele. Era muito triste a situação. Muito triste quando se deposita expectativa em algo que não acontece. É muito triste quando se espera muito por uma coisa que não vem. Então, nos versos anteriores, Lia demonstrou uma grande preocupação em se mostrar uma mulher efetiva na sua função. Qual função? A função de gerar filhos, como era esperado de uma mulher naquela cultura. Aquela cultura era um pouco diferente da nossa. Primeiro, na situação de poder se casar com mais de uma mulher, uma cultura oriental. Segundo, nessa obsessão pelo fato da esposa gerar filhos e de preferência homens. Mesmo assim, a expectativa de conquistar o amor de Jacó não se concretizou. E aí no versículo 35, em vez de lamuriar, desejar novamente a atenção do seu marido, ela fez uma exclamação um pouco diferente. Ela disse assim: desta vez eu louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. É o próximo filho. Ou seja, ela não foi a mais amada de Jacó. No entanto, ela foi escolhida por Deus para gerar aquele do qual viria o Salvador, a raiz do Salvador, que também seria desprezado, agora não por cônjuge, mas o Salvador que seria desprezado pelo mundo, aquele que sofreria em nosso lugar. Então Jesus, o descendente de Judá, descendente da tribo de Judá. E aí tem textos bíblicos que apresentam isso. Hebreus 7,14, Apocalipse 5, versículos 4 e 5. Mas eu quero que você pare e pense nessa situação. Ela buscava a atenção do marido, ela buscava a todo instante, a todo momento que o marido se voltasse a ela, porque ela cumpria o seu papel de gerar filhos, ao passo que a sua irmã era estéril, até então. De repente ela diz: basta, eu vou louvar a Deus, pela dádiva que Ele me deu, de poder gerar frutos, de poder gerar filhos. Então pare, pense um pouquinho, e se entregue a esse amor de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos nos lamentando, lamuriando, nós ficamos murmurando sobre algumas situações e nós não conseguimos reconhecer a bênção, a ação de Deus em outras áreas da nossa vida. Nós sempre queremos mais. Às vezes um pequeno problema tira a nossa atenção, tira o valor de grandes bênçãos do Senhor na nossa vida. Geralmente, quando nós lemos a história de Lia e Raquel, nós ficamos com uma falsa impressão de uma relação de vilã e heroína, uma vilã e a outra heroína entre as irmãs. Mas a Bíblia ela não coloca nenhuma delas nessa posição, nem de vilã, nem de heroína. Apenas mostra como a história de redenção foi feita por pessoas com falhas como eu, como é você. Uma outra característica é a escolha de Deus por pessoas que por alguma razão são rejeitadas, como no caso de Lia, que testemunhou tristemente um romance entre o amor de sua vida e a sua irmã. Imagina estar numa casa dessa maneira. Só que a sua redenção ela se inicia quando ela decide entregar aquela situação a Deus e dedicar o nascimento do próximo filho, de mais um filho a Ele, ou seja, a Deus, seu verdadeiro amor, a sua verdadeira fonte de alegria, o único que poderia transformar rejeitados em amados. E assim também é para nós, e assim também é para a sua vida. Coloque diante de Deus, apresente sempre a Deus, mostre a Deus e seja grato ou seja grata a Deus por aquilo que Ele te dá, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Eu preciso dizer isso. A grande fonte da nossa alegria, por mais que nós tentamos identificar assim, mas não é o cônjuge, o esposo, a esposa, nem mesmo os filhos, não é uma amizade,
não é uma comida que você gosta muito, não é uma viagem. A fonte da nossa alegria, do nosso contentamento é o Senhor. E quando Lia reconheceu isso, algumas versões está Leia, né? Tanto faz Leia ou Lia. Quando Lia reconheceu que o Senhor era a fonte da sua alegria, então ela foi feliz. E assim também é para a nossa vida. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Hoje, uma palavra muito breve, mas que se você tomar posse dela, ela terá um efeito muito grande na sua vida. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Pai, nós tomamos posse dessa palavra, nós nos enchemos, nos alimentamos dela, e nós ratificamos o nosso entendimento que o Senhor é a nossa alegria. O nosso contentamento parte, Senhor, da sua aceitação. E por isso te damos graças no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, sua casa, todos os seus sonhos, seus projetos. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.